A gente começou a semana com um pouco mais de 10 mil usuários, a gente já está com 11.288 e é nesse grupo do Telegram que eu estou passando para vocês várias dicas, várias supercotações, apostas adicionais. Por exemplo, essa aqui do Corinthians aqui eu mandei ontem, não estava no canal, estava exclusiva lá no grupo, tá? Eu também mandei aqui para outras diferentes, para o jogo do Botafogo, mandei essa daqui super odd do West Ham e Leicester. Então assim, participe porque é grátis, tá? A única coisa que você precisa de fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado. Eu estou selecionando as melhores cotações lá, dando dicas adicionais e montando uma comunidade apostadora, beleza? Então vem comigo, link no primeiro comentário fixado e vamos hoje analisar 4 jogos que a gente tem nessa sexta-feira tranquilinha. Eu separei desses 4, 3 dicas para vocês. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Real Vallecano e Las Palmas, né? Esse confronto aqui, ele tá aqui como exemplo para você, quando você saber que você tem que pular um jogo. E é esse aqui. É o ruim contra o horrível, o pior ataque contra o segundo pior, uma defesa muito ruim. Então, assim, são dois times que chegam com essa forma aqui. 8 dos últimos 10 jogos perdeu, o outro, para piorar, 7 dos últimos 10. O Valladolid venceu 2, o Las Palmas só venceu 1. Então, assim, é um dos piores mandantes. Apesar de que o Valladolid ele tem, dos 15 pontos que ele conquistou, pouquíssimos, 12 foram em casa, então é a esperança. E esse jogo a gente tem aqui, estão no desespero e tudo mais, vão tentar buscar gols. Aí você entra na média de gols dos times, é 0.7, nem gols eles conseguem fazer. Então, assim, as defesas até tentam entregar, mas como que os times vão fazer? Então, cara, é um jogo, quando você vê isso aqui, que é aquele negócio, se ficar 4-0 pro Valladolid, você ainda nem vai ficar surpreso, porque o time é tão ruim, e se fica 0-0 também não, e se fica 2-2 também não. Então, assim, qualquer coisa que acontecer aqui, você não vai ficar surpreso dada a ruindade das equipes. O que é difícil de fazer é confiar em alguma coisa, porque a gente pode passar muito longe. Então a minha metodologia acaba não encaixando aqui e eu vou ficar fora dessa primeira partida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem a Fiorentina recebendo a equipe do Lecce. E esse é um dos últimos esforços aqui da equipe da Fiorentina, que está se distanciando da briga, né? Já está 5 pontos aqui da Lazio e abriu 7 da Juventus. Isso aconteceu porque o time falhou em vencer os últimos 3 jogos. A derrota para a Inter totalmente normal, mas em casa perdeu para o Como por 2-0 e também contra o Verona também não conseguiu vencer. Então a Fiorentina, além de não estar conseguindo marcar gols, vai estar aqui sem o seu atacante, beleza? O Lecce, por sua vez, é um dos piores times do campeonato, o pior ataque da competição com apenas 18 gols e ainda assim ele está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Você vê o nível dos outros adversários, né? O Lecce é um time que se fecha, se consegue fazer um gol e segura com tudo. O time até conseguiu alguns empates aqui nos últimos jogos, mas olha a quantidade de jogos que ele não fez gols nos últimos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 últimos 10. O time sequer fez gols. E se a gente filtrar aqui pelos jogos casa fora, a gente vai ter uma Fiorentina que é, de certa forma, constante dentro dos seus domínios, contra um Lecce que até consegue fazer algumas gracinhas, mas na maioria das vezes acaba perdendo. Eu vou recomendar aqui, pessoal, menos 0,25 da Fiorentina. O time, quando vem muita derrota seguida assim, a gente até tende a achar que o time vai estar sempre perdendo, mas o nível da Fiorentina é maior do que o apresentado nessas derrotas. Apesar do Musican é dúvida, provavelmente fora, né? O Lucas Beltrán está jogando muito bem e pode ser um jogador para a gente ficar de olho aqui. Então eu vou dar essa volta de confiança para a Fiorentina, interessada no campeonato. O Lecce muito frágil ofensivamente, então se a Fiorentina fizer um gol, a gente está muito bem defendido e até sair atrás pode conquistar o empate para poder buscar a nossa aposta aí, metade dela para ser reembolso, tá? E eventualmente virar e ganhar o jogo. Não vejo 2 gols do Lecce, então se a gente pegar 2 gols da Fiorentina, essa bet está praticamente ganha, tá? A gente tem na Alemanha o confronto do Stuttgart contra o Bayern. O Stuttgart também estava igual a Fiorentina, querendo chegar perto aqui da zona de classificação, mas está na 7ª colocação porque falhou em vencer os últimos 2 jogos, né? Perdeu aqui a última partida pro Wolfsburg dentro de casa, né? E foi a 2ª derrota dentro de casa e a 3ª derrota em casa para o Stuttgart. Aconteceu a última vez em 2022. Nessa sequência, teve uma derrota diante do Bayern por 4-0. Então, será que vai igualar essa marca ruim aí para a equipe do Stuttgart? Vamos ver. O time também não conseguiu vencer o Hoffenheim. Nós ganhamos nos gols aqui nesse jogo, né? Enquanto o Bayern vem numa sequência muito forte, acabou de bater aqui num outro postulante, que é o Frankfurt por 3-0, uma vitória muito contundente para abrir 8 pontos diante do Leverkusen. Boa notícia para o Bayern hoje é a volta do Harry Kane, que estava lesionado nas últimas semanas,
tá confirmado no ataque para poder fazer um bom desempenho. Geralmente eu mando gols aqui nesse jogo porque o Bayern é um time que ele é muito bom ofensivamente e defensivamente ele dá algumas chances, mas o grande ponto é que eu mando esse over quando a linha do Bayern tá aqui em 1,30, 1,35, então eu acabo preferindo gols do que esperar a linha do Bayern, que demora muito mais a chegar do que os gols. Mas aqui já tá possibilitando a vitória do Bayern pré. Eu vou recomendar, cara, acho que tem até pagamento antecipado aqui, 2-0, 2-1, 3-1, os placares mais prováveis. Não vejo o Stuttgart conseguindo segurar, não, mesmo apesar das boas atuações do Demirovic recentemente, cara que mais marcou gols aí com a camisa do Stuttgart nessa temporada. Mas o Bayern é muito mais forte e numa sequência bastante positiva aqui, tem tudo para poder vencer. Melhor time nessas cotações eu gosto, até porque o histórico diante do Stuttgart é também muito bom. Se não me engano, já são 11 de invencibilidade. O Aston Villa fecha aqui diante da equipe do Cardiff, né? E o Aston Villa, pessoal, como eu falei, ele tem a minha torcida aqui, porque é um time muito tradicional. Então toda vez que eu vejo o Aston Villa indo bem, eu me alegro. Só que às vezes eu me empolgo e esqueço que o time tem algumas limitações, né? Como mostrou aqui no último jogo diante do Crystal Palace. Eu até queria gols aqui nesse jogo, só que eles saíram antes. E agora o time vai pegar a equipe do Cardiff. Alerta aqui para esse super favoritismo, odd 1,20. Apenas 3 vitórias do Aston Villa nos últimos 10 jogos. O ponto positivo fica por conta do desempenho em casa, né? Que tem aqui uma invencibilidade de 10 jogos, mas olha só, sofreu gols em todos os últimos 10. Então você pega um handicap esticado aqui, tá contando com 3, 4 gols aí da equipe do Aston Villa. Vai pegar o Cardiff, que na Championship tá aí na parte de baixo da tabela, e daqui a gente pode ver a força do time, né? Ele até conseguiu se classificar diante do Stoke, venceu o Sheffield de forma surpreendente aqui, mas é um time que tem muitas limitações. Jogou de todas as vezes nessa fase de forma reativa, né? Buscando contra-ataque e tentando se fechar. Vai ser o que vai conseguir. Mostrou qualidade ofensiva também. O time que tá com uma média de gols aqui de 1,5. Então é um adversário perigoso, né? Mas o Aston Villa é realmente muito favorito. Eu vou recomendar aqui o mais 2,5. A linha está em 3,5. Então o 1,5 demoraria demais. E eu acho que a gente tem tanto gols do Aston Villa, que podem ser inclusive 3, quanto gols do Cardiff, porque o Aston Villa tem dificuldades em se manter na frente das equipes e dá muita chance aos seus adversários. Então eu acho o mercado de gols aqui para essa última partida o melhor. E esses são os meus palpites para esta sexta-feira. E eu pergunto a você quais os seus. Hoje o vídeo saiu um pouquinho mais cedo, então deixa a moral aqui, deixa o like, comente também como foi o seu desempenho de hoje, né? A gente está com pendente aqui os resultados dos jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O Bolonha ganhou do Milan aqui, eu ia mandar gols, então saíram antes. E o West Ham ganhou do Leicester, eu queria o mais de 1,5, gols saíram antes aqui, não confiei na vitória do West Ham, mas como eu falei no grupo, a gente mandou o West Ham vence mais de 1,5, tá? Então é isso, pessoal. Se você ainda não está no meu grupo gratuito, clique no primeiro comentário fixado. Tem link também para as casas que eu utilizo para poder apostar aqui. E você, como eu falei, me ajuda bastante clicando em todos eles. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Forte abraço e boas apostas.